Sabadão chegou e nós já estamos por aqui. Bom dia, se você está ao vivo com a gente. 7 da manhã, o café pulando, 11 graus, gente, o frio tá lascando aqui em São José dos Campos. Escreve aí quantos graus tá na sua cidade e se você não está ao vivo, escreve o horário. Eu tô aqui em tal cidade, são 9 horas, 11 horas... E quantos graus está? Nós já vamos começar. E hoje nós vamos ver os segredos da quarta porta. Como assim da quarta porta, Maurício? Não é o 22º episódio? Sim, é o 22º episódio da série, mas nós estamos agora no final da série estudando cada uma das portas que estão descritas ali em Neemias 3, que foram restauradas. Essas portas, elas têm a ver com Jesus e com a nossa vida. Tá certo? Se a palavra de Deus deixa claro que Jesus é a porta e nós somos semelhantes a Jesus, ou nascemos de novo para nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós então temos que entender essa equivalência das portas aí. Mas antes de eu falar disso tudo, deixa seu like, por favor. Compartilhe com o maior número de pessoas. Pega essa flechinha aí, ó, e manda lá para umas 10 pessoas, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho e bora falar aí de Portas Abertas, episódio 22. E hoje nós vamos falar da quarta porta que está ali em Neemias capítulo 3, verso 13, a porta do vale. Reparou Hanum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos, trancas e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Uau! Olha só, os caras não só edificaram a porta, mas foram até a porta do monturo, tá? Onde que é essa porta do vale? Porta do vale está aqui, ó. Que porta é essa? É a famosa porta, como você deve ter visto na foto, a porta dourada. É interessante que essa porta tem apenas um verso, tá? E, apesar disso, ela tem muitos códigos nela, muitos códigos de coisas que ainda vão acontecer. O que quer dizer vale, para a gente poder entender? Vale é lugar onde a luz brilha mais tarde e a sombra vem primeiro, ou seja, é um lugar onde quando o sol nasce, ele nasce primeiro na montanha, nasce no mar, mas o vale é o lugar que o sol demora mais para nascer. E quando começa a se pôr, a sombra vem primeiro, ou seja, um lugar mais sombrio. Por isso, o vale é lugar de tristeza, tribulação, guerra e também decisão. Você já ouviu falar o vale da decisão, né? Tudo isso aponta, então, para a porta em nossa vida onde precisamos focar mais e buscar mais o Senhor. Afinal de contas, se a porta fala de tristeza, fala de tribulação, guerra, porque o vale fala do quê? De depressão, de lugar baixo. Então nós temos que focar mais para não tomar decisão baseada nas emoções. O lugar do vale é um lugar muito estratégico, mas também muito perigoso. Jesus, a própria porta, ele é o nosso maior exemplo. Lá em Filipenses 2:7 diz: antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em forma humana, figura humana. Verso 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Se humilhou. Qual que é o primeiro código, então, se nós queremos triunfar em todas as batalhas? Porque Jesus é aquele bom pastor que está com a gente no vale da sombra e da morte. Jesus, ele desceu. Vale fala de descer. Então, quando eu e você queremos ativar os códigos da porta do vale, nós precisamos primeiro entender que o código é se humilhar. Afinal de contas, qual é a consequência? A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. E olha o que aconteceu com Jesus, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Uau! Ou seja, ele se humilhou e foi
exaltado por conta disso. E aí a consequência ainda, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Olha, quando eu me humilho, o Pai é glorificado e o Pai me coloca num lugar tremendo. Mas esse lance de vale também fala de um outro código chamado Código do Processo. E para entender melhor o Código do Processo, eu quero falar de Davi. Porque o rei Davi fala muito sobre guerras, sobre tribulações, sobre tristeza e sobre guerras. A história dele está totalmente conectada a isso. Um dia Davi estava em casa e seu pai falou, olha, pega esses pães, pega esses queijos e leva lá para os seus irmãos e para os capitães. E me traga notícia de como estão seus irmãos. Cafezinho aí? Ative sua melhor versão. Bom, o que aconteceu? Davi chega lá e a Bíblia deixa claro que ali estava acontecendo um confronto. De um lado, Golias e os filisteus. Do outro lado, porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam aonde? No vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Ou seja, eles estavam no vale. Davi teve que descer o vale. Davi precisou ir para lá. Mas ele não foi sozinho. Ele foi enviado. E aqui a gente tem um terceiro código. Que código é esse? É o código do envio. Vamos colocar aqui para você. Código do envio. O que é o código do envio? Davi, em primeiro lugar, não foi lá porque ele quis. Ele foi lá porque o pai dele mandou. Em segundo lugar, Davi não desceu para a batalha enquanto o rei não o enviou. Então, em primeiro lugar, eu preciso me humilhar. Segundo, eu preciso passar por um processo. Davi passou por esse processo. Ser enviado pelo pai, ser zoado pelos irmãos. Ele tinha passado por um processo de dependência de Deus, matando o urso, matando o leão, adorando o Senhor. Até que então ele ativa o código envio. Tem gente que quer ser enviado sem passar no processo. Quem te envia é que sabe se você está pronto, não é você que sabe. Eu discordo que Davi disse, Davi disse para Saul que ele não podia lutar daquela maneira, mas o pai dele tinha enviado. E ele conta tudo e fala, eu já matei o leão, matei o urso. Então o Saul pondera e fala, bom, então ele está pronto, e o envia. Eu preciso aprender isso. Essa é uma geração que está muito longe. Quando digo geração, a minha própria geração. Ai, pastor, eu senti. Ai, fulano, não, cara, não é o que você sentiu, é o envio. É passar pelo processo. Não é, eu passei de ano, não. Quem vai falar são seus professores. É a escola. A gente está querendo pular coisa. Isso me leva a lembrar que Davi desce e por ter sido enviado, por ter passado pelo processo e também ter se humilhado, ele aceita o confronto com os irmãos? Sim e não. Sim, porque ele não discute. Não, porque ele não deixa aquilo descer no coração dele. Sim, porque ele não briga, ele só pergunta o que eu fiz dessa vez. Mas ele não fica lá, mas você também, porque não sei o que. Ei, aprende a calar a boca. Isso faz parte do processo. Ah, Maurício, você está mandando calar a boca? Não, eu só estou te dizendo, às vezes, é melhor ficar quieto. Você não vai ganhar nada provando para a pessoa aquilo. Deixa que a pessoa fale o que ela quiser, ela vai dar conta para Deus do que ela vai falar. E você também vai. Isso me leva a lembrar que Davi desce. Quando desce, Golias fala um monte de coisa e ele, você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. Isso quer dizer que quando eu me humilho, quando eu passo pelo processo, quando eu sou enviado, eu posso ativar então o código ousadia. Sabe? Eu preciso entender, é no vale que nós aprendemos a ser ousados. É muito fácil ser ousado à luz, com tudo certinho. É muito fácil você ser ousado quando está tudo bem. É no vale que nós aprendemos a ser ousados. A porta do vale também é conhecida como a porta dourada. Por isso que eu usei essa imagem. Ezequiel 44:1 diz, então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior no santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse o Senhor, essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. O que quer dizer isso?
até a volta de Jesus, essa porta está fechada. Então, eu não posso fazer nada. Não, isso é literal lá em Israel. Para nós, é só deixar ele entrar. A porta da vitória na guerra, a porta da vitória nas tristezas, na angústia, nos problemas, só pode ser aberta se, tão somente, eu deixar o rei entrar. Ela está fechada. Isso aponta para o último código de hoje. Qual que é o último código de hoje? O código 5º. 5 fala de graça, fala de favor. E sabe que código é esse? Código do tempo. Se humilhou, passou pelo processo, foi enviado, ousado, e aí o código do tempo. Como assim o código do tempo? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aquela porta em Israel está fechada até a volta de Jesus. Tem portas na sua vida que vão estar fechadas até Jesus poder reinar de novo e entrar no teu coração. Fica a dica. Bora orar? Pai, no nome de Jesus, eu abro a porta do meu coração, junto com os meus irmãos, para o Senhor reinar e governar. Venha o teu reino. Queremos fazer a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. E que teu nome seja glorificado e exaltado. Consagramos a ti esse dia, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por participar. Tenha um dia muito abençoado com a sua família. E olha, amanhã, se você está assistindo ao vivo, eu vou estar falando sobre isso. Faça isso e governarás em todos os seus caminhos. Quer governar em todos? Mas, Maurício, que caminho tem com porta? Amanhã eu vou te explicar. Porque a próxima série nossa vão ser os caminhos da vida. Depois da porta, vamos falar dos caminhos da vida. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto ao infinito e além.